Bora combinar, né, galera? Tony Stark é um partidão, fala a verdade. Pô, o cara é bonito, charmoso, inteligente, milionário, ainda é super-herói, né? I'm Iron Man. Chove mulher na horta do cara. Só que o Tony Stark não é o tipo que aceita o compromisso. Ele não coloca aliança no dedinho de jeito nenhum. O que é isso? O negócio dele é curtir a vida, né? Finalmente vai acontecer. Apareceu a mulher que vai levar Tony Stark pro altar nos quadrinhos. O casamento do ano já tá marcado e você vai descobrir agora quem é a noiva e como foi que eles se conheceram. E eu já adianto logo. Nem ninguém que você imagina. Rapaz, eu medo, mas não invento. Vamos lá. Inés Trump, Peter aqui. Mas Peter, Tony Stark é casado com a Pepper Potts. Bom, vocês me desculpem, mas eu vou ter que jogar um balde de água fria em vocês nesse ponto aí. Todo mundo chipou, todo mundo curtiu. Foi muito bacana ver o Tony Stark lá juntando as escovinhas de dente com a Pepper Potts no cinema. Só que é isso, foi no cinema. Eles nunca foram casados nos quadrinhos. Quando o Pepper Potts surgiu nas revistas, pô, ela era secretário do Tony Stark. E realmente rolou uma atração ali. Aliás, já caiu na água, vestibum, o Tony Stark tá em cima, né? Só que o Tony Stark era pipa voada. Já ouviu isso? Enfim. Bom, o que ele fez? Ele deixou a moça na berlinda, ele fez isso. E o que aconteceu? Quem não faz, leva. O Happy Hogan, né, que é o braço direito do Tony Stark, chegou junto e conquistou a Pepper Potts. Olha isso. Exatamente esse mesmo Happy Hogan que namorava a Tia May no CM. Porra, olha o que acontece nos quadrinhos. Olha como é que as coisas são diferentes nas revistas, né? Bom, o Happy Hogan chegou a casar de papel passado com a Pepper Potts. Mas hoje em dia os dois estão divorciados. Então eu já adianto, Tony Stark não vai casar com a Pepper Potts nos quadrinhos. Não dessa vez, pelo menos. Eu vou só dar uma dica rápida. A esposa dele vai ser mutante. Rapaz, bora pro vídeo! Mas antes, pausa para os nossos comerciais. Não, mentira, só pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho. Ser feliz, já tem que ser feliz. Galera, preste atenção. Marca a data na sua agenda, ok? Marca no calendário. No dia 27 de setembro, você tem uma festa pra ir. Não tô chamando você pra evento nenhum, não. Essa é a data do casamento do Tony Stark com ninguém menos que Emma Frost, rainha branca dos X-Men. Tá todo mundo convidado. X-Men, Vingadores, porra, vai ser um festão. É surreal o que eu tô falando pra vocês. Peraí, Peter, como assim? Eu falo pra vocês, eu aumento, mas não invento. Calma que eu vou explicar, você tá muito nervoso. Bom, eu acho que nem preciso contar aqui a história do Tony Stark, você já sabe, né? Mas a Emma Frost é diferente, ok? Eu acho que muitos de vocês nem sabem que ela é direito. Já devem ter pescado. Alguns já viram ela por aí, outros leram nos quadrinhos, conhecem bem. Bom, a personagem ela apareceu muito rápido nos cinemas em X-Men primeira classe. Era aquela mutante que podia virar diamante. Lembra dela? Aquela que podia virar diamante. E ela é casca grossa demais, ok? Ela é uma mutante, porra, casca grossérrima. Nos quadrinhos, a trajetória da Emma Frost foi muito mais longa. Foi uma trajetória de redenção, né? Porque ela começou no Clube do Inferno, tal, era vilãzaça. Ela era a rainha branca do Clube do Inferno, que era um grupo de mutantes extremamente rico e poderoso. Olha, galera, eu lembro, eu garotinho, lendo aqueles Super Aventuras Marvel, sabe? Quem é que tinha isso aí, na editora Abril? E eu acompanhava todas as histórias. Nossa, como eu gostava das histórias do Chris Claremont, né? Ele escrevendo, era o duelo entre os X-Men e o Clube do Inferno. Porra, rapaz, putz, Sebastian Shaw com aquele bigodão dele. Caraca, ninguém podia encostar nele, que a gente pegava energia cinética pra ele. Porra, aquilo era bom demais. Saudade dessa fase, mas hoje o Clube do Inferno tá meio mais sinistro. E a Rainha Branca, ela de novo, ela chegou a ter uma escola para jovens mutantes. No mesmo esquema da escola do professor Xavier. Era tipo uma escola rival, entende? Tipo, uma escola aqui, outra aqui, os nossos são melhores. O que fez Emma Frost se tornar uma pessoa melhor foi uma tragédia. Os alunos dela foram massacrados. Aí dali pra frente, a Emma Frost mudou de lado. Ela se tornou uma aliada do Charles Xavier e chegou até a ser diretora da escola do professor X. Ela era vilã, galera. Porque ela é uma telepata muito violenta. Tipo, nível top, sabe? Das tops. Então a Rainha Branca fez parte dos X-Men e chegou a namorar o Ciclope, olha aí. Exatamente, senhoras e senhores, essa mulher conseguiu tirar o Scott Summers da Jean Grey, né? Porque, pô, o cara era mó gado, né? O Scott Summers era gado da Jean Grey. E pulou cerca não, mas ficou com a Emma Frost. Hoje, Emma Frost administra o lado comercial de Krakoa, que é a nação mutante. Ela controla as finanças do país. Ela resolve aqueles problemas burocráticos, assim, né? Ela é a Hokage da parada lá, organiza exportações, enfim. Sem Emma Frost, Krakoa virou uma bagunça. Já que eu falei que ela é Hokage, seria praticamente Krakoa, seria uma Vila da Folha com Kurama solta, né? E é ela também quem promove atualmente o chamado Hellfire Gala, que é um baile chique pra nata da Marvel. É tipo a farofa da GK, só que todo mundo tem poderes ali. Eu sou a farofa da GK que todo mundo podia. Porra, maneiro, né? E o que ela tem a ver com Tony Stark?
Bom, são dois empresários, são dois gênios, são duas pessoas que gostam de curtir a vida. São praticamente almas gêmeas, a verdade é essa, almas gêmeas. E digo mais, eles aparentemente estavam destinados a isso. A Marvel deu a entender que o Stark arrastou a asinha lá pra Emma Frost na época que ela ainda era vilã. Vocês sabem que o Tony Stark não vê esse lance quando se apaixona. O cara já pegou cada chave de cadeia que, porra, Deus me livre. Tony Stark virou cabeça do homem, né? Quando o assunto é mulher, Tony Stark não pensa com a cabeça de cima. Pai, desculpa ter falado. Mas enfim, vocês entenderam, né? Agora, o mais estranho é que o Galactus já adiantou que ia dar match. Exatamente, eu não tô inventando. Não falei a palavra Mephisto aqui, bom, falei agora. Exatamente, Galactus. Na revista History of the Marvel Universe de 2019, a Marvel resolveu contar a história completa do universo deles, né? Narrada pelo Devorador de Mundos, pelo Galactus. Só que o Galactus contou também sobre eventos que eram o futuro naquela época. E Galactus contou ali naquele momento que Tony Stark e Emma Frost iriam se casar. Olha a sementinha plantada. Era a Marvel, né, plantando a semente que vai rolar agora. O fato é que, até esse momento, não pintou romance. Tony Stark se juntou com os X-Men para combater um tal de Fei Long. Eu já expliquei essa treta aqui no canal, mas vale um resumo para vocês, tá? Esse tal de Fei Long, ele comprou as indústrias Stark com tudo dentro. Comprou, toma aí o checão, sacou? Deu uma de louco, igual o Elon Musk. Aí o maluco tá lá usando a tecnologia Stark pra melhorar os robôs Sentinela, aqueles que matam os X-Men, os mutantes. O Fei Long, ele quer usar a tecnologia do Homem de Ferro pra sapecar Krakoa. Aí Tony Stark pistolou, porra, vendeu. Depois ficar sabendo que, vai usar o que eu fiz pra sapecar Krakoa, sacanagem, hein? Então o que Tony Stark fez? Ele se aliou com os X-Men. Ele vestiu mesmo a camisa dos mutantes. Agora, eu tô aqui com a galera. E é desse contato aí que vai brotar o clima com a Emma Frost, a ponto até de rolar casamento. Rolou um clima! Já falou isso pra alguém? Que maneiro, né? Bom, aí você me pergunta, é verdade esse bilhete? Eles vão casar mesmo? Você perguntou assim pra mim? Você perguntou, se eles vão casar mesmo? A Marvel diz que sim. O roteirista Gary Duggan, ele resolveu fazer suspense. Sente só o que o escritor disse. Você terá que comprar para descobrir. Eles certamente não parecem estar prontos para se casar com ninguém, muito menos um com o outro. Mas a vida pode mudar rapidamente. Então pode ser que seja um casamento arranjado, uma aliança estratégica, algo montado, né? Vocês sabem como é que é isso, né? Porque assim, galera, casado com a Emma Frost, que é uma mutante, o Tony Stark ganha passe livre para entrar e sair de Krakoa a hora que ele quiser. Casada com ele, com o Stark, a Emma Frost pode disputar na justiça o legado das indústrias Stark. Percebe os interesses aí? Mesmo assim, eu confio no roteirista. Eu tô achando que eles vão casar por conveniência, mas vai brotar algo muito mais forte no coração dos dois. Você entende? Parece filme de romance, né? Vai rolar aquele interesse, aquela união por interesse, isso que eu quero falar. Depois vai rolar aquele, minha alma gêmea, eu gostei, hein? Não, ela vai descobrir, né? Você fez isso comigo, você também fez isso comigo, você teve interesse em mim, não, você também teve interesse em mim, então não fala mais comigo, não fala. Aí rompe, é fórmula de filme de romance, percebe que é assim? Se encontram, se apaixonam, um descobre alguma coisa do outro, dá alguma coisa errada, eles se separam no final, voltam correndo e acaba o filme, é sempre assim, vai rolar a mesma coisa. Você concorda com esse casamento? Você tava torcendo pra ser a Pepper Potts, não tava? Fala a verdade. Você vai chipar? Bora fofocar esse casório aí, pô, a gente tem que fofocar. Se tem uma coisa contra, fale agora ou cale-se para sempre, né? Vai me convidar pro teu casamento? Eu vou, hein? Pô, eu tô falando que eu vou. Obrigado de coração, toca aqui, escreve no canal. Pessoal, no teu casamento, pô, em vez de falar, aceita ele, fala assim, ei, cara, trans, aceita ela aí. Tamo junto, galera, obrigado de coração, até a próxima. Uhul!